Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, quarta hot. Nossa começando colunista bem hot. Abri a câmera, ela levantou, falei, meu Deus do céu, pra onde ela tá indo? Volta! Volta aqui, Gi, é a última quarta hot do ano que a gente tá fazendo. Tá tão hot, eu fui pegar água pra apagar. É isso, começando já mais dando boa hot tarde, do que nunca. Já dando boa tarde pra Gi logo, porque ela reclama quando a gente demora muito pra chamar, não é isso? Gi, Boa tarde, Gi. Boa tarde. Hoje é um super boa tarde, porque afinal de contas é a última do ano. Vou dar a última do ano, gente. Ai, meu Deus do céu. Gislene, olha o horário, olha a censura. Olha aí, daqui, a última Tá bom. que ela tá aqui nesse ano, né? A mente poluída está em mim. Então. Ai, meu Deus do lógico. céu. Estamos ao vivo já aqui pela Rádio Show 87.5 FM aqui na região do Ipiranga, Cambuci, também ao vivo pelo facebook.com/papo com elas oficial. Nosso Twitter é @papo com elas, o nosso Instagram é o @papo com elas oficial. Aproveita também para seguir o Instagram da Rádio Show, que é @radioshowfm, e também da Rádio Oficina, que está há 31 anos formando os melhores profissionais do mercado, sem modéstia, né, Lu? Sem modéstia nenhuma. Simplesmente os melhores. @Rádio Oficina. Então segue o Papo com Elas, segue a Rádio Show FM, segue a Rádio Oficina. Também estamos lá no youtube.com/papo com elas oficial. Todos os nossos programas estão sendo gravados também por vídeo, além de ir para o Facebook, vai também para o YouTube. Agora está sendo transmitido ao vivo pelo Face, mas mais tarde entra lá no YouTube, aproveita, se inscreve, clica no sininho, receba todos os dias aí os nossos vídeos. Tem bastante conteúdo desde o começo do ano, muita coisa. A Gi veio aqui várias vezes falar sobre relacionamento, sobre vários tipos de dificuldades que a gente encontra em relacionamento. Além disso, tem muita coisa sobre maternidade, finanças, coisa que não acaba, não é isso, Lu? É isso mesmo. Aproveite agora que a gente vai tirar férias e vai voltar só em janeiro e coloca em dia, né, Oli? Aproveita para maratonar Papo com Elas. Por que não? Por que não? Olha só, além também de todos esses canais, onde mais as pessoas podem ver os nossos vídeos, Lu? Lá no nosso site oficial, papocomelas.com, lá você encontra todos os vídeos que estão no canal do YouTube, também estão no nosso site. E além disso, você tem lá todos os dias um monte de matérias relacionadas ao universo feminino. Então nós falamos de carreira, falamos de filhos, falamos de comportamento, falamos também de relacionamento lá, falamos de mercado de trabalho. Então aproveite para se inteirar e aproveita a visita lá no nosso site para se inscrever na nossa newsletter, e também lá no site, logo na página inicial, embaixo da nossa foto, tem os botõezinhos para o nosso podcast no Spotify e no Apple Podcasts. Hoje mesmo já tem um outro episódio lá, aquele que nós falamos com o Dr. Jorge Fassola sobre aborto espontâneo. Muito legal essa entrevista. Muito bom, muito informativo, esclarecedora. isso. Muita informação, muita desmistificação, porque a gente sabe que a gravidez, principalmente a primeira, está sempre cheia de mistérios, a mulher não sabe o que vai acontecer, né? A visita ao pré-natal, dependendo do médico, acaba sendo mais um terror do que um alívio, né? Eu que diga também. Primeiras visitas. Que boa parte, né, Oli, das mulheres, assim, sempre tem uma história para contar com o obstetra, as primeiras visitas, que o obstetra dá aquele susto na gente, até por inexperiência nossa mesmo, porque é a primeira vez, né? Depois na segundo filho, gente, é aquela coisa, um largado. O terceiro, então, coitado. Ele se cria sozinho. Coitada, eu sou completamente fora da curva, porque eu só tive um filho. Largado, Gi? Não. Já foi? Bom. Sou fora da curva. Eu só tive um filho e eu não tenho nenhuma história pra contar. E sério? Foi tudo assim, um mar de rosas, uma vida cor-de-rosa. Que ótimo. Não, depois que eu troquei, ótimo. mas isso foi no meu primeiro filho. O segundo eu não tive problema nenhum. Mas no primeiro, depois que eu troquei de obstetra, aí foi um mar de rosas. Foi aí também foi tranquilo, mas tem um pessoal aí que eu vou te falar, viu? Que mas tá lá, aproveita pra ouvir lá. Não devia estar fazendo Exato, não devia ser médico, né? Ainda mais de mulher grávida, né? Bom, enfim. Entra lá clica lá nos botõezinhos. Nós também, além do Apple Podcasts, do Spotify, nós estamos no Google Podcasts, no Deezer, em várias plataformas aí para você poder acessar, baixar o episódio e ouvir quando quiser. Então, aproveite aí para consumir nosso conteúdo da maneira que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que for melhor. E não tendo tempo de ver os vídeos, nem de ouvir o podcast, vai lá no LinkedIn e lê as matérias, que elas também estão todas por lá. Não é isso? É isso mesmo, é. É que, Oli, sabe o que aconteceu? Você pulou a linha. Não, eu tava olhando aqui
Eu tava olhando aqui no meu celular pra ver quem tinha entrado aqui, que inclusive foi você. Meu marido me mandou uma mensagem no WhatsApp assim, faz uma fé na Mega Sena que tá acumulada. Aí eu me distraí por um minuto. Então, o programa fica por aqui, vamos Fazer o todas bolão no lotérica. final de ano ali. É que a gente sempre fala que o nosso plano A é ganhar na Mega. O B a gente tá pensando aí. Gente, eu tô firme nesse propósito também de ganhar numa Mega Sena dessa, nem tá acumulada. Vamos ganhar uma Mega Aí dessa. acabei me distraindo com a informação nova, que é o Breaking News, que chegou aqui pra mim, Mega né? Sena Muito acumulada, vamos lá. Muito Gente, a gente fala sempre com a Gi sobre relacionamento, a gente já falou de aplicativos, teve aquele caso lá na Itália, né, daquele caso do senhorzinho que tinha... não vou lembrar da que achou as cartas, né, que a gente Exato. falou, lembra? Isso. O marido, eu não sei o que ele foi fazer, se foi mudança, agora eu nem lembro como é que foi a história, mas eu só sei que ele encontrou da esposa já de 70, 80 anos de casamento, uma coisa assim, não era, E gente? era muito tempo. E ele encontrou umas Se cartas separou da dela. mulher. Então, encontrou umas cartas que ela Trocava. supostamente teria traído ele com uma outra pessoa. Ele encontrou as cartas, a troca dos dois lá. E aos 70 não, 90 e poucos anos, quase ele se 90. separou. E Em ela 99, tinha exatamente. 96. Isso mesmo. Aos 99 anos, ele se separou da mulher de 96 porque ele descobriu, Supôs, né? descobriu uma suposta traição da esposa dele. É impressionante. E agora vem essa bomba. Aí vem aqui, né? Então, só entrando nessa mesma história aí desse caso da Itália, que a gente já comentou aqui em outro programa, eu conheço uma senhora que tem 89 anos e ela é casada há mais de 60, e ela fala que o sonho da vida dela é se separar. Olha Nem só. que ela fique um único dia separada e depois ela pode morrer porque ela vai morrer feliz. Ai, gente, ela que não vida é consegue, essa? Porque os filhos não permitem, não aceitam. Mas os filhos são adultos, já têm as Pois é. A vida de vidas cada um, deles, né? né? Então, Poxa. isto é uma realidade, né? Eu não sei se infelizmente ou felizmente não dá. Mediador de conflitos, a gente já entrou na conversa assim, né? Mas o mediador de conflitos, tem gente que fala assim, nossa, você aprova. Não é questão de aprovar ou desaprovar. Mas a mediação de conflitos é assim, você tem que entender os dois lados da história e ser neutra. Isso. E aí quando a gente vê, por exemplo, é uma pena que os relacionamentos terminem, relacionamentos de 60 anos, 70 anos, 30 anos, 50 anos, não importa quanto tempo, mas normalmente é muito tempo dessa faixa etária que a gente vai falar, que são pessoas de 50, 70, 80 anos que estão se separando. E aí a gente olha os dois lados e fala assim, que pena que tá acabando esse relacionamento, né? Está sendo desfeito. Mas, pelo outro lado, que bom que a pessoa tem uma oportunidade, ela vê uma forma de ainda ser feliz. Exato. Mas, Gi, ainda eu fico pensando assim, essa mulher de 89 anos que disse que o sonho da vida dela é se separar, se ela ficou 60 anos com o marido, foram 60 anos de sofrimento pra mim. Ou não, né? Ou A não, gente pode não sabe, o começo pode ter Mas sido o bom. sonho dela é se separar do marido, não é Mas forte você falar pensa, isso. Lu, que antigamente as pessoas casavam por obrigação, né? Então, por isso mesmo que eu tô falando. E aí, às vezes, para se separar era um problema tão grande, a família em cima, né? Os pais dessa A moça, sociedade. a sociedade toda em cima. Então ela foi vivendo, de repente, uma fantasia durante um tempo, mas aquilo vai desgastando. Acho que assim, e é triste quando uma pessoa leva uma vida que não é a vida que ela gostaria de ter tido, né? Ela vai vivendo em Exato. função de outra pessoa, em função de outras pessoas e não realizando um sonho que seja dela. De repente, não é nem de estar nem com ninguém, mas de viajar, de ter uma profissão que de repente foi tolhida também de ter por conta da Então, mas é idade. isso mesmo que eu tô falando, uma vida de infelicidade. E é triste, mas a gente, infelizmente, a gente sabe que teve muito. Hoje em dia, eu acho que essa situação mudou muito com a liberdade que a mulher tem em vários aspectos. Até eu lembro sempre quando a gente fala, né, que até pouco tempo atrás a mulher não tinha CPF, não podia ter conta em banco. Até bem pouco tempo atrás, o quê? 50 anos? Isso. Então, Então, 50 anos, gente, eu tenho são quase essas 50 mulheres anos. de 89 anos É. que estão aí assim, em pânico, querendo sair de um relacionamento que viram que, puxa, agora eu posso ter a minha vida, não é mas isso, gente? então, foi isso que eu falei, 60 exatamente. anos de infelicidade, gente. E, na verdade, eu conheço muita gente, eu atendo muitas pessoas que estão em relacionamentos longos e infelizes, mas não têm atitude de separar por várias questões. Então, assim, é o filho, são os bens, filhos adultos, né?
mas meus filhos, os bens, a família, a sociedade, e por aí vai. E o que resta para essa pessoa é buscar um pouco de felicidade. E aonde que ela acha que ela vai encontrar é exatamente traição, com um né? caso extraconjugal. Mas então vamos aí Vamos começar entrar a aqui, a gente nossa começar, pauta. né, Vamos que começar é direito, vai. falando sobre o número de infiéis maiores de 50 anos que tem crescido aí, cresceu em 2019. Atualmente, pelo menos 200 milhões de pessoas no mundo utilizam plataformas digitais de namoro com frequência. Entretanto, apenas 30% dos indivíduos se declaram como solteiros, apesar de estarem em um relacionamento conjugal. Com isso surge uma questão para se refletir. São apenas os mais jovens que usufruem dos sites de namoro? Aparentemente não. Os sites de relacionamento também tornaram-se o espaço para os mais velhos, que atualmente compartilham a liderança nessas novas redes. Segundo o levantamento do Second Love, o site de relacionamento extraconjugal líder na América Latina, com cerca de 770 mil usuários somente aqui no Brasil, conclui-se que, assim como no continente europeu, a principal faixa etária da região latino-americana que utiliza o site se expandiu e passou de 35 para os 69 anos. Logo, o público maior de 50 anos é quem mais aumentou em relação aos anos anteriores, sendo 20% a mais de novos assinantes. E aí, Gi, a que se deve isso? Muito Tá todo mundo se separando. Porque assim, você viu aqui falando que 30% dos indivíduos se declaram como solteiros, mas na verdade eles não são solteiros, né? Que deve ser são esses casos aqui, a maior parte, São será? esses casos que... E porque tem uma questão que eu já fiz um vídeo um tempo atrás que deu uma super polêmica, que era o divórcio psicológico, né? Você se divorcia psicologicamente, você se sente solteiro, mas você continua num relacionamento. E aqui a gente não sabe exatamente quem são essas pessoas que se autodeclaram solteiros, mas estão num site de relacionamento e muitas vezes é específico para casos extraconjugais. Então tem 1000 questões. E pode ser também aquele que ele simplesmente não quer dizer que ele é casado, ele não quer dizer nada disso, ele coloca que é solteiro e arrisca a sorte, né? Agora, por que esses números estão aumentando? São muitos os fatores que contribuem para isso. Os aplicativos, a tecnologia e A gente facilidade, a será? facilidade, porque está ali na palma da mão, né? Um leque de opções que você não teria se não fosse tecnologia. Homens e mulheres, por conta da independência, todos os tipos de independência da mulher, inclusive a financeira, que eu acho que é uma das principais neste caso, a mulher também está traindo, e o número de traição das mulheres, né, está aumentando. Então tá ali, tem a oferta e a demanda tá ali, tá quase igual. Tem a questão do envelhecimento. Eu li uma pesquisa outro dia que dizia que o grande número o start que dá, eu preciso viver a minha vida, e muitas vezes entra uma terceira pessoa na relação, é no final de décadas. Então quando você está fazendo 39, 49, 59, e você, porque tem aquela questão de estou fazendo 50 anos, né? 40 Tem um anos. peso. Tem um peso. E aí nessas mudanças final de ciclo, tem um aumento de traições. Tem muitas questões que facilitam. Tem os medicamentos, pensando nos homens principalmente, a questão de medicamento proerétil, né? O famoso Viagra, e os derivados. E que facilitou bastante essa questão, porque agora o homem se sente seguro, coisa que antes ele não se sentia. E se eu falhar, né? E agora ele se sente um pouco mais seguro. Tem muitas questões que entram nesse aumento de casos extraconjugais, da infidelidade, da traição, e entra o que a gente já falou em outro programa, o nome modifica a intensidade. Traição é uma coisa para a pessoa que está envolvida, né? Traição é uma coisa, infidelidade é outra, um caso extraconjugal, uma puladinha de cerca, é só um contatinho, o que é que a pessoa quer de fato. E ela não vê esse peso todo porque ela fala, eu estou vivendo a minha vida e eu vou buscar a minha felicidade. Então, são muitos os fatores que contribuem. E como eu falei agora há pouco, não dá pra gente dizer tá certo ou tá errado. Ah, sim. E dependendo também, né, Gi, a pessoa, como ela não tem, eventualmente ela pode não ter um relacionamento afetivo
com aquela pessoa com a qual ela está se relacionando, mas ela tem um relacionamento afetivo com aquela com que ela é casada, ela não dá um peso tão grande para essa pulada de cerca, não é isso? Aquela coisa, é só sexo. Não Ou é? o inverso, né? Tem casos, eu conheço alguns casos pessoais, né? Não de atendimento. Tá. Que assim, não tem afetividade em casa, no relacionamento, está casada há muitos anos, mas tem essa questão da afetividade com a pessoa que ele se relaciona fora do casamento. E aí a pessoa não sabe o que ela faz, porque ela gosta da outra, mas se dá super bem. O relacionamento é bom. E uma coisa que é importante lembrar, esse ditado, conceito, sei lá o que é isso, de que não tem dentro de casa, vai procurar na rua, isso não faz muito sentido, né? Cada caso é um caso, mas às vezes você tem em casa, o relacionamento é bom e a pessoa ainda vai buscar algo fora, porque às vezes ela só quer ela quer uma aventura e isso ela não encontra em casa. Isso não quer dizer que o relacionamento dela dentro de casa não seja bom. Eu lembrei muito da Dani falando aqui aquele dia que no outro programa que a gente fez sobre os aplicativos de relacionamento, falando que no caso dela, por exemplo, ela está no aplicativo porque eventualmente quando ela está em busca de sexo é o modo mais rápido, fácil e até seguro, né, em partes dela conseguir. Então talvez nessa questão aí, como você falou ali, uma balada e aí conhecer alguém. Então, e, assim, não tem mais a paciência de ficar nessa, né, vamos Do direto ao flerte, ponto, né? exatamente. Mas isso que você falou de tirar o peso, às vezes é isso, quer ter uma relação fora do casamento, uma relação sexual mesmo. Então, assim, o meio mais fácil é esse aqui. Vai encontrar uma pessoa que tem o mesmo objetivo que ele, né, Gi? Que a Dani falou que é até mais fácil. Então, assim, os dois querem a mesma coisa. Vão lá, faz o que tem que fazer, volta cada um pro seu canto e sigam suas vidas normais. É isso aí. A gente vai para um breve intervalo agora, Gi. Depois, se tiver complementar alguma coisa, a gente complementa daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós todos os dias para as pessoas através de uma emissora de rádio? Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Os melhores cursos com os melhores profissionais. A Rádio Oficina oferece cursos reconhecidos pelo MEC, que outorgam ao aluno formado o registro profissional na DRT. Locução, sonoplastia, operador de áudio, assistente de produção e mais 10 cursos à sua escolha. Venha nos conhecer. Rádio Oficina, telefone 2063 1370.
suspense. Não, a música acabou antes. Ficou 2 segundos ainda rolando o acorde lá, mas já tinha acabado. E aí a Lu, ai meu Deus, não vai voltar. Suspense. Voltamos já que a gente estava falando sobre relacionamentos que acabam terminando. E aí agora, né, no intervalo, a gente estava comentando com a Gi sobre uma questão que, assim, chamou muita atenção de todo mundo, que foi uma coisa que foi muito brusca, né? A gente não estava esperando, que foi a morte do apresentador Gugu A Liberato. gente falou segunda-feira sobre ele, né? Isso, e da questão que muita gente colocou como efêmera a vida, né? Falou, a vida é um sopro, e muita gente está usando esse argumento para resolver a própria felicidade, é isso, Gi? Sim, porque a pessoa já vem arrastando o problema em qualquer área, né? Empurrando com a barriga, né? O famoso. Mas principalmente na questão de relacionamentos afetivos, o casamento já tá ruim há 10, 15 anos e a pessoa tá, né, tipo, vamos ver onde é que vai dar isso. E aí, com essa questão do Gugu, 2 pessoas essa semana, e hoje só é quarta-feira ainda, né, vieram me contar que estavam se separando. Na verdade, que tinham se separado. E uma delas deixou muito claro, uma comentou e a outra realmente deixou claro, ela escreveu que foi por conta dessa questão do Gugu, da morte do Gugu, e da questão, como foi divulgado em algumas redes sociais, da vida é um sopro. E essa frase foi marcante e a pessoa falou, realmente a vida é um sopro e eu estou infeliz, mereço ser feliz e eu não vou esperar nem mais um dia. Meu casamento acabou hoje. Né? A pessoa mandou essa informação, essa mensagem para mim. Então a questão é isso, a gente vai esperando e de repente dá um start que você não sabe de onde vem, às vezes é a frase de uma música, um filme, a morte de fato, porque a morte ela desperta para a vida. E quando a gente fala de uma população idosa, com 50, 60, 50 não, mas 80 anos, por exemplo, você não sabe exatamente, eu imagino, e era o que a gente estava aqui conversando no intervalo, como será que pensa uma pessoa de 80 anos, né? Será que ela pensa, eu vou estar no Natal, participando da ceia de Natal, né? Porque ela é lembrada todos os dias sobre sua própria mortalidade. Então, e como eu estava contando, ela não consegue fazer um financiamento no banco porque a idade dela, a pessoa não sabe se daqui 20 anos ela vai estar viva para poder cumprir com os compromissos. Exatamente. E tem a outra questão, que exatamente por conta da expectativa de vida, que já foi 35, 40, 50, e graças a Deus está aumentando, né? Apesar das condições que a gente tem aqui no país, porque tem países que a condição de vida, a qualidade de vida é muito maior, e isso facilita bastante. Mas hoje a expectativa de vida está em 75, 76 anos, e a pessoa fala assim, poxa, eu estou vivendo mais, eu tenho 50 anos, e meu casamento não está bom, ou até está, mas eu não estou feliz de fato, e eu ainda tenho uma expectativa de, se pegar a média mesmo, 75 anos, eu ainda vou viver mais 25, né? 25 é bastante. 25 é bastante. Eu tenho mais 25 anos para ser feliz. E por que eu vou ficar nesse relacionamento? Exatamente. E a outra questão que levantam bastante, que é para se pensar, as pessoas falam assim, poxa, mas por que trair? Para que ter um caso extraconjugal? Se é essa questão, por que não separa? Porque ninguém vai jogar um relacionamento longo pela janela no primeiro, conheci, troquei telefone, fui tomar um café e a pessoa é legal. Não vai jogar tudo pela janela por uma pessoa que ela nem conhece. Então ela gostou, foi se envolvendo, foi conhecendo. E aí sim, quando ela tem certeza a gente nunca tem, né? Mas quando a gente tem um pouco mais de certeza, ela fala assim, ok, agora eu estou mais segura e eu realmente vou tomar um outro rumo na minha vida. Então, nesse meio do caminho, realmente é onde acontece a traição. E é onde as pessoas ficam revoltadas, mas por que não separou? Então, tem essa questão também, que é esse olhar, esse cuidado, essa afetividade com a família. E aí, depois ela decide. Então, tem um período que vai ser o período que vai ter um caso extra aí. Lembrei daquela personagem na novela que acabou agora, que era o Otávio, né? Que era mas ele era uma outra história. Não, ele era uma outra história, mas não, durante um tempo, ele falou, quando a mulher quis se separar,
ele ficou pensando em todas essas coisas financeiras, falando do problema que seria para a vida dele ter que dividir todos os bens com a mulher. Então, falou, não, por que a gente não continua casado? Tipo, meio que cada um fica na sua. É mais fácil, né? Cada um fica na sua, mas sem separar legalmente. Porque daí evitaria um problema. Eu acho que muita gente acaba, principalmente pessoas que acabam tendo bens, tendo bens, né, que vai precisar dividir durante uma separação. Tendo posses, obrigada. E aí acaba evitando, não é, Gi? De repente, assim, dá as puladas, né? Tem os relacionamentos extra, mas não quer se separar porque não quer ter que dividir aquele dinheiro. Sim, e é muito interessante. Eu sou apaixonada pela minha área, gente. Que bom! É interessante porque, assim, uma coisa vai puxando a outra, tô falando de estudos mesmo. Sim. E aí a gente fala assim, as pessoas não se separam por conta dos bens. E aí tem uma outra separação dentro dessa. As pessoas que têm poucos bens, tipo, só tem um apartamento, um carro, não pensa mais para se separar. E as pessoas que têm muitos também pensam. E quem está na média, que sabe que vai dividir e vai dar para cada um comprar um apartamento, vai seguir a vida, esses se separam com mais facilidade. Eles desapegam muito mais fácil. Eu acho que tem tanta coisa envolvida do porquê que as pessoas nessa faixa etária dos 50 plus, né, traem. Porque pode ser a mentalidade, assim, no caso do homem, pode ser a mentalidade machista de como ele foi criado, de que o homem pode dar as escapadas do relacionamento quando ele quer, mas não separa da mulher porque tem um carinho, ela é a mãe dos filhos. E não é que ele não deixa de gostar dela, gosta da vida familiar, só que sexualmente ele não está satisfeito, aventura, né? Vai procurar fora. E no caso da mulher a mesma coisa, ela só procura, talvez, eu nem sei se traição, mas quando chega ao final de um casamento, que nem a gente tava falando, você falou, uma mulher de 89 anos, 50, 60, chega no final do relacionamento e aí ela se vê sozinha, e aí algumas demoram um pouco para entender o que está acontecendo, mas muitas desabrocham. E aí, assim, aí elas vão viajar, não sei o quê, e nessas curso, alguma coisa. E nessas se descobrem sexualmente, e aí vem né? aquele arrependimento, por que eu não fiz antes? Né? É verdade. Eu estava conversando segunda-feira, eu estava em uma reunião, na verdade, e tinha 3 mulheres, e essas 3 mulheres falaram assim, as 3 mulheres, os ex-maridos casaram com a amante, hoje estão casados com a amante. E aí entra exatamente nisso que eu acabei de falar. Durante um período ainda vai ser a amante, mas depois a pessoa se decide e vai viver a vida. E uma coisa que eu sempre falo, principalmente quando eu atendo, você está infeliz? Aí a pessoa leva um choque e fala, não, eu não sou infeliz. Então parece que está tudo bem. E aí fala, não estou infeliz. Aí eu falo, ok, mas você está feliz? Ah, não, longe de estar feliz. E aí é onde a pessoa vai e fala, peraí, eu não estou infeliz, então tem esse carinho pela esposa, pela família, pelo ambiente familiar, tem a questão de gratidão, tem muitos que não se separam em cima disso que a Olivia estava falando dos bens, por conta de, por exemplo, esposa doente, que as pessoas falam, isso é desculpa, todo homem que trai fala que a mulher é louca ou está doente, né? E na verdade, muitas vezes realmente está. E aí a pessoa não vai largar aquela pessoa doente, que você passou a vida inteira, você tem um carinho, você tem consideração e você não vai largar. E aí que vem os casos extraconjugais, até porque dentro de casa ele não tem mais exatamente o que ele busca. E cada um tem um critério aí do que busca dentro de um relacionamento. Então, olhando todo esse cenário, fica fácil da gente entender por que esse número está aumentando, principalmente porque pelo que a gente vê de experiências que as pessoas compartilham, parece que os mais velhos estão traindo mais que os mais jovens. E isso é bem superficial mesmo, mas por quê? Porque os jovens, eles têm relacionamentos mais soltos. Então, não tem esse peso da traição de um relacionamento, de um casamento de 30 anos. Na verdade, o que a pesquisa fala aqui é que não é que os mais velhos estão traindo mais que os jovens, mas que o número dos mais velhos aumentou muito. Aumentou em 20%. Inclusive, eles falam aqui
do comportamento dessa faixa etária dentro do aplicativo. Com relação ao comportamento e perfil dos usuários, essa pesquisa revelou que tanto os mais jovens quanto os mais adultos têm atitude e são mais diretos ao ponto, ao encarar e marcar um encontro em relação às pessoas entre 30 e 49 anos de idade, que são os mais moderados em seu comportamento. Tem outra coisa também, né? Que por outro lado, o Second Love revelou que 90% dos homens têm fantasias sexuais com outra pessoa que não é a sua parceira. E geralmente são mais ativos na hora do sexo do que as mulheres. Que a gente fala, né? Que de repente a mulher tá, mas para conhecer alguém, se envolver, e não exatamente para o sexo. Logo, ao atingir os 50 anos de idade, normalmente é o momento de fazer um balanço na vida e chega a hora de experimentar algumas coisas diferentes, como você mesma falou, né? A virada de década, né? A gente falou que a virada de década, as mudanças, as pessoas querem mudar um pouco. E isso inclui a infidelidade também. Então, essa pesquisa do Second Love mostra isso que a gente já estava falando, né? Dessa questão, tô mudando de idade, tô ficando mais velho, tô querendo ver. E aquela coisa, o homem, de repente, ele quer fazer alguma brincadeira que ele, às vezes, não tem nem coragem de falar pra esposa, porque, né? De sugerir pra esposa. E é bobeira, né, Gi? Porque, de repente, vai que a esposa topa. Mas eu acho, mas sei lá, eu fico pensando assim, tudo bem, 50 anos, gente, 50 anos é jovem, isso aí a gente... Claro, olha eu aqui, gente. Assim, né, eu tô quase lá, tal, mas assim, né, não dá. Mas a gente já falou que os 60 são os novos 40, porque isso aí, esse parâmetro aí já era. Mas eu fico pensando, um casal 75, 80 anos, assim, e ele querendo fazer uma coisa diferente, a mulher deve ficar horrorizada. Tudo bem. Mas eu acho que pode até aceitar, mas eu acho que é minoria, porque é por causa de criação, tal, aí é uma coisa mais cultural mesmo. Exatamente, porque essa de 70 anos, ela teve outra criação de fato, outras experiências até na questão sexual. É bem provável que tenha casado virgem, com e só fez tido um buraco no lençol, assim, exatamente, na noite de núpcias, como a gente vê em filmes. E aí entra a questão que é assim, uma pessoa mais velha, nessa faixa etária que a gente está falando, ela precisa, muitas vezes, ou grande parte das vezes, se sentir desejado. Porque tem o relacionamento, tá ali, mas é aquela rotina, aquela mesmice, e dali sabe que nada, todo dia, igual a música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, e ele também. E aí, ok, eu sou querido, eu sou amado, mas eu não sou desejado. Porque ser amado é diferente de ser desejado. Completamente. E eu acho que entra também a questão da mortalidade que a gente tá falando. De repente, ao se sentir desejado, ele fala, tô vivo. Eu ainda consigo conquistar alguém, ainda consigo ser atraente, eu tenho ainda atrativos. Não é só a questão de ser atraente também, né? Na verdade, são vários passos. É ser atraente, ser desejado, conquistar alguém, eu ainda consigo essa façanha, né, quase. E aí entra a questão do medicamento proerétil, que a gente já comentou. Entra a questão para o homem, que é extremamente importante, da virilidade. Eu ainda sou viril. E em casa, muitas vezes, ele não tem nem oportunidade de mostrar isso. Porque muitas vezes não faz nem diferença. Porque às vezes, pensando lá em 70, 80 anos, a esposa já entrou na menopausa há muito tempo. Ela já nem tem mais interesse pelo sexo. Não que isso seja uma regra, mas pode ser que aconteça. E ele ainda está no pico total, né? Ou ele está não total, mas ainda tem uma chama. Ainda tá com fogo aceso. E ela não. Então ele fala, eu ainda tenho essa virilidade, eu não vou deixar morrer. Porque para o homem isso de fato é de extrema importância. E o casamento longo, ele cai na rotina. Agora imagina um casamento longo. Um casamento de 8, 10 anos, a gente sabe que já entrou na rotina. Aliás, a expectativa, os estudos mostram que ele entra na rotina aos 4 anos, de 3 para 4 anos. Nossa, é pouco demais. E tem um outro estudo que eu estava lendo, que os relacionamentos agora dos jovens, né, eles estão durando em média 3 anos. O casamento dura em média 3 anos. E tende a diminuir? Tende a diminuir por conta dos relacionamentos líquidos. E tende a diminuir sim. Eu conheço uma amiga que ontem eu estava vendo aquelas lembranças do Face, 3 anos que eu fui no casamento dela e já faço acho que 2 que terminou. Nossa. E eu brinquei e falei assim, acho que você ainda está pagando a festa e o casamento já acabou faz tempo. Então tem essa questão.
Então, um casamento longo, de 40, 50 anos, imagina como que está a rotina desse relacionamento, pensando em como foi construído esse relacionamento com bases lá dos padrões bem lá do metade do século passado. E aí entra a questão da falta de criatividade, a falta de vontade mesmo, de libido, a diminuição da libido. Entra a questão de ser extremamente tradicional, esse relacionamento. Eu lembro que a minha primeira cliente, quando eu abri a consultoria erótica, que eu só atendia mulheres na época, ela me procurou e foi uma coisa muito maluca, porque ela ligou e ela falou assim, ela não falou quem é, ela não falou boa tarde, ela não falou nada. Ela só falou assim, Gislene, e eu achei até que era alguém conhecido, mas não identifiquei o número. E ela falou assim, você não pode contar nunca pra ninguém que eu te liguei. E eu pensei, mas quem é você, né? Eu acho que eu não vou contar, Não te conheço. Nem eu sei. Então foi a primeira frase dela. E ela disse o seguinte, eu peguei seu telefone com uma amiga e ela jamais pode saber que eu te liguei. Porque ela pegou o telefone com uma amiga que tinha assistido minha palestra e ela pediu o telefone para a amiga dizendo assim, tem uma amiga minha que vai se interessar. A minha amiga quer saber? Sim, sempre assim. Ai, gente, que coisa, né? E, na verdade, ela me procurou por uma questão e eu falei assim, eu não posso te ajudar, porque eu não trabalho com isso. Ela falou assim, você precisa me ajudar a arranjar um amante. Nossa. E por quê? Porque, na verdade, ela casou com o primeiro namorado, os dois virgens, tal, nananã, e ela já estava casada há 30 anos, e o sonho dela era conhecer um motel. E ela nunca tinha ido? Nunca tinha ido, ele não deixava, e ele falava assim, eu nunca vou te levar no motel, porque motel é coisa de vagabunda ou de amante. E você é mãe dos meus 3 filhos e eu não vou te levar. Gente, vamos pro intervalo com essa reflexão aí. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Let's go.
diferente da música anterior, essa ficou tocando até o finalzinho, aí falei, meu Deus, entra a trilha, ainda continua tocando música. A gente estava falando aqui sobre pessoas, né, que acabam procurando relacionamentos, e aí até a gente está falando do estudo da Second Love, que aí a Second Love destacou algumas questões que levam os cinquentões a terem relações extraconjugais. Primeiro é aproveitar o seu apetite sexual ao máximo antes que diminua a sua libido. Até porque a gente sabe que, né, a gente fala, a mulher tem a questão da menopausa, mas o homem também tem uma queda hormonal ao longo da idade, e isso acaba tendo mais dificuldade, embora tenha os remédios que auxiliem, né, na ereção, mas existe também a queda hormonal que acaba tem aquela libido. Aquela questão física, que a mulher é potente a vida inteira, mas não é fértil a vida inteira, e o homem é fértil a vida inteira, mas ele não é potente a vida inteira. Então uma hora cai. Sim, e a gente não pode pensar só na questão sexual, né, da libido, pensando na questão sexual, porque tem outras doenças que comprometem, e aí a pessoa vai ficando debilitada, às vezes nem pela questão sexual, mas ela fica debilitada por uma diabetes e qualquer outra doença que a gente sabe que são doenças senil mesmo, e ela fala, poxa, agora eu não tenho mais pique. Ela até tem desejo e tal, mas ela fala, eu não tenho mais pique para sair de casa, para me arrumar, e entra a questão da autoestima, que entra a questão da ansiedade, toda essa coisa que a gente sempre fala, né? Uma vida diferente com o passar da idade. E aí a pessoa fala, bom, ou é agora, né? E acho que a questão do Viagra também acabou ajudando, porque quando o homem já começa a ter esses sinais de que a libido está diminuindo, o Viagra ele prolonga um pouco mais. Então é a questão da virilidade que você falou, ele continua se sentindo viril, e aí ele quer provar, né? Não, eu ainda posso, ainda consigo. É aquela questão de honra, né? Sim, e ele fala, bom, tá aí, tá tudo a meu favor, por que eu vou desperdiçar e se eu não sei o dia de amanhã? Então é viver é literalmente viver, né? A pessoa fala assim, eu vou viver, eu não vou mais sobreviver, esperando o dia de amanhã, empurrando com a barriga. Tem um universo aí disponível com tecnologia, com medicamento, pessoas interessadas, como a gente teve o programa aqui com a Dani, falando de aplicativo, que você também falou agora há pouco. Eu só quero sexo, então vou lá e pronto. E não tem aquela questão de amanhã a mulher vai me ligar, ela vai mandar bom dia, ela quer saber como é que eu estou. Não, era simplesmente uma questão de sexual. Então fui lá, resolvi e volto para minha casa, para minha família, feliz da vida, e tá tudo em ordem. É isso aí. Tem a questão, né, que é sentir-se jovem outra vez, que a gente já comentou, que tem como destaque para ir, mas também tem a questão de melhorar a situação na cama e inovar o sexo para combater o tédio, né? Como assim, escola particular? Tipo reforço? Reforço escolar, Reforço é isso? escolar? Reforço escolar sexual, é isso? É porque assim, pensando, e a gente já comentou agora há pouco da questão de ser tradicional no sexo, por exemplo, uma pessoa lá com 70 anos, uma mulher com 70 anos, ela não. Hoje a gente recebe no WhatsApp, eu recebo muito, até porque eu trabalho com isso, videozinho pornô, essas questões todas. E tem muitas pessoas que mandam pra mim falar assim, você já viu esse? O que você acha? O que você acha? E eu mandei pra vocês ontem aquela piadinha do apontador e do lápis, né? Que aquilo dá pra refletir. Porque às vezes a gente entra numa relação, que pra quem não sabe, né? Era uma chargezinha de um apontador e um lápis. E o lápis falava assim, esse relacionamento vai acabar comigo. E às vezes é isso mesmo, você entra sabendo que aquilo vai dar ruim, né? Isso aqui eu estou envolvido demais, eu vou me apaixonar, e isso aqui vai acabar refletindo diretamente no meu relacionamento. E outras vezes você tem claro que é só sexo mesmo. Agora, uma pessoa lá de 70 anos, ela teve um repertório sexual muito diferente do que é hoje, que a gente tem acesso, e pensando num idoso, nem sempre ele tem acesso a essas tecnologias. Às vezes, o homem é mais comum de procurar filme pornô, essas questões todas. A mulher nem sempre. E aí que a coisa vai desajustando.
E aí, pensando no repertório sexual, o homem ele se envolve mais com isso, então ele cria mais fantasias, porque ele vê, ele vai alimentando essa questão, e esse repertório erótico sexual vai sendo aumentado. E a mulher muitas vezes não acompanha, que é o caso. Como é que eu vou levar a minha mulher para um motel? Como é que eu vou convidar para ir numa casa de entretenimento adulto? Imagina, ela não vai aceitar. E o contrário é muito pior, porque se a mulher chega com uma novidade dessas, Com quem que você viu isso? onde você aprendeu isso, minha querida? Né? Porque Mais aí a mais giripoca idosos, pia mais- na hora, né? Não dá. Aí ela vai falar, estava tarde Com a numa palestra Gislene. da Gislene. Tem também a questão da necessidade de mais atenção, né? Que às vezes o relacionamento tá tão... Carência, né? Carência, né? Caiu na rotina, as coisas já acontecem de forma tão automática que aí aquela pessoa fala, puxa... É de se sentir desejado, é aquilo que a gente tava falando Né? agora também. E aí a última aqui na listagem da Second Love é ter uma nova aventura depois de tantos anos, né? Acho que é aquela ideia, eu consigo ainda conquistar alguém. É. Né? Mas a gente Essa até coisa- falou disso aqui outras vezes, esse negócio de Isso. aventura, assim, vai escalar o Everest, né, queridos? Vamos saltar de né? paraquedas, aquela coisa... Diferente, ele pode escalar o Everest, saltar de paraquedas, mas aventura sexual é outra coisa, né? E tem uma questão que eu vejo em muitos relacionamentos, muitas infidelidades, casos de infidelidade na maioridade, que é assim, o filho já casou, os filhos casaram, na verdade é assim, é uma responsabilidade diferente, diminuída, ou ausência de responsabilidade. Porque antes tinha que trabalhar e muitas vezes já está aposentado, né? Se bem que hoje em dia eu acho que não vai dar certo isso. Bom, mas enfim. Mas enfim. Muitas vezes está aposentado, já está lá com a vida financeira Estável. Tá com um boi na sombra, já. Exatamente. Não tem que se preocupar com filho, criação de filho, educação de filho, porque já cresceram, já resolveram a vida. E a pessoa fala assim, eu não tenho mais nada com o que me preocupar. A minha única responsabilidade é ser feliz. Então, mas é aí que ele começa a olhar pra dentro, né? Sim. Aí que começa a bater. E só pra pensar em uma coisa também, reflexão. a Gi estava falando dos relacionamentos atuais, que eles têm uma durabilidade menor até. De repente, esse casal vê os filhos também se separando, e aí fala, puxa, meu filho ou minha filha foi buscar ser feliz em outro relacionamento, por que não eu? Tem essa também, não tem? E tem também a outra questão, agora você falando isso me lembra outra questão, que é vendo os amigos morrendo. Ah, é. Né? Entra na mortalidade de novo. Exatamente. E aí a mortalidade eu tenho que viver, porque a morte é certa. E que a gente até brinca, né? É a única certeza que a gente tem na vida. Então, quando morre alguém muito próximo, aí a pessoa começa a voltar para si e fala, eu não tenho tempo para perder. E aí começa a correr atrás de tudo que não fez ou de tudo que poderia ter feito melhor, né? A questão da reflexão. E que muitas vezes, eu até vi um dado que mostrava que a traição é o principal motivo do divórcio na terceira idade. E muitas vezes não existe esse divórcio. A pessoa até sabe, a esposa, por exemplo, sabe que foi traída, mas ela entende o porquê. Não estou dizendo que esteja certo ou não. Mas ela entende exatamente essas questões. Claro que é muito difícil chegar e falar, olha, expor de fato a situação. Porque muitas vezes não tem nem diálogo nesse aspecto, nessa área da vida. Eu ainda acho que a esposa que entende, que você falou, é a esposa que também sente a mesma coisa. Por isso que ela consegue se identificar. Ela se identifica, muitas vezes ela não tem a coragem, a atitude de fazer a mesma coisa que ele, até por isso ela entende. E aí entra outra questão, ela fala, mas eu não vou me separar agora, né? Ele foi e tal. Não, muitas vezes não tem real... Porque assim, a questão sexual que a gente já falou, e muitas vezes ele não tem uma amante, ele tem alguns casos. E nesse, um caso é diferente de uma amante, porque não tem a questão afetiva. Isso, não tem aquela coisa que te prende, aquela coisa fixa com aquela outra pessoa, né? É puramente sexual. É E isso. aí a pessoa não se Esporádico. sente traída, né? Ou não se sente tão traída. Porque é só sexo mesmo. casual. E de repente eu não consigo mais satisfazer.
Então, ok. Agora, quando vem a questão de ele tem uma amante, ele tem a questão afetiva, aí já complica um pouco a história. Até a hora que ela ela encontra um amante também, muitas vezes até mais jovem que ela, e aí ela descobre que o mundo é cor-de-rosa, né? Porque também nunca teve uma vida sexual satisfatória com o marido, até por causa da idade, da criação, aquilo tudo que a gente já falou. Mas aí, assim como o marido descobriu o caminho pro arco-íris de um lado, ela também pode descobrir do outro a qualquer momento. E aí sim, acho que ela até consegue o ânimo, né, Gi? O impulso de falar, não, chega, não vou continuar vivendo assim. E vai levando, aí a gente volta pro que a Olivia falou, vai levando uma vida paralela. Olha, eu tenho a minha vida separada, fora de casa, você tem a sua, mas a gente mantém do jeito que está. Mantém o casamento, mantém por conta de bens, de família, dessas questões todas, porque ainda choca a família falar assim, meu avô separou. Imagina E aí sempre vem aquela coisa, mas o que deu? Enlouqueceu? Né? Nessa altura da vida, né? Nessa altura da vida, como assim? Aqui, essa pesquisa da Second Love, eles terminam aqui dizendo que o uso da tecnologia e a ascensão dos sites de relacionamento nessa faixa etária tem ganhado muito destaque e tem definido tendências no universo extraconjugal. Existe um universo extraconjugal. Atualmente é um público cada vez mais encorajado a ser infiel, sem culpas ou preconceitos. Você concorda? Procede, Gi? Procede, e realmente existe um universo da infidelidade. Existe, na verdade, assim, o universo do sexo, da infidelidade, da busca por essas questões todas que a gente já falou aqui, que a gente fala sempre, que movimenta, e por isso que é chamado de um universo, de fato, e que movimenta a vida. Porque assim, eu preciso ser feliz, e o sexo muitas vezes é o caminho que a pessoa encontra. Porque ela não encontra, às vezes é mais difícil ela encontrar numa outra área. Não tenho sucesso na minha vida, tenho 60 anos, não tive sucesso profissional, estou quebrado financeiramente. Poxa, o sexo vai me dar uma realização rápida e imediata ali, né? E certeira. E eu não preciso investir tantas questões assim, tempo, dinheiro, energia. E então existe um universo, sim. A tendência pelos estudos e pelos casos que a gente vê é que ele está cada vez mais recheado de pessoas e de opções, e é uma realidade, não dá para negar. Pois é. É isso aí. Vamos refletir. Vamos refletir. Reflitamos. Com essa a gente está acabando o último Quarta Hot da temporada 2019. É isso mesmo. Gi, obrigada pela parceria o ano todo. Agradeço. Não, essa foi sempre muito legal, muito esclarecedor. Tinha assuntos assim que a gente falava, às vezes a gente se chocava, e a Gi sempre colocando... A Gi sempre sabendo o que era já. Não, a Gi sempre colocando um olhar mais técnico pra gente também. Verdade. Gi, muito obrigada pela parceria nesse ano. A gente espera você na temporada 2020. Segunda temporada do Papo com Elas. Então, estarei presente em todos os episódios. Muito legal. Continue nas nossas redes também. Continue ouvindo aqui a Rádio Show 87.5 FM, aqui região do Ipiranga, Cambuci, Aclimação. A gente vai, mas volta ainda amanhã, não é isso, Du? Isso mesmo. Amanhã é o nosso último programa do ano e nós vamos falar sobre perdão. Muito vai legal. ser muito no dia bacana. De ação de graças, no dia de ação de graças, a gente vai falar sobre perdão. E a gente provavelmente vai puxar a gratidão o também. Gancho também, é isso. Aproveita que se tem um caso de traição, já pensa que amanhã é traição, perdão. Dia de perdoar. Então tá bom. Com essa a gente se despede hoje. Um beijão e até mais. Você conferiu o Papo com Elas, diariamente a partir da 1 da tarde.